Oi gente, bem-vindos ao Lua Literana, eu sou a Ana Moon e hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês os livros mais antigos que eu tenho na minha casa, que não são meus. Alguns são... um é meu e todos os outros desta pilha aqui são ou da minha mãe, ou da minha tia, ou do meu pai, ou da minha bisavó, como vocês vão ver. Então, continuem assistindo pra ver os livros caindo aos pedaços dos anos... Tem de todas as décadas passadas, anos 90, 80, 70, 50 e por aí vai. Antes de começar o vídeo, se inscrevam aqui no canal e deem like no vídeo, claro, pra chegar em mais pessoas. E também, se vocês quiserem compartilhar o vídeo com quem talvez tenha interesse nesse tema e também incentivar as pessoas a descobrirem livros antigos, não só dentro de casa, mas na família. Tenho certeza que avós por aí tem livros antigos muito legais, que a gente nem lembra que eles têm, e nem eles lembram às vezes. Então saiam catando aí livros antigos e vejam, porque eles são muito legais, e às vezes tem coisas escritas, eu vou mostrar pra vocês coisas escritas nos livros da minha família, coisas íntimas assim, muito legais de ler e bisbilhotar. Então, compartilhe o vídeo com quem tem interesse em livros antigos. Também me sigam nas redes sociais, @lualiterana no Instagram e no TikTok. Não se esqueçam de comentar nos vídeos, pode ser qualquer coisa, pode ser um comentário a ver com o assunto que eu tô falando, ou até um emoji, já ajuda o YouTube a perceber o engajamento do vídeo e aí recomendar ele nas páginas iniciais de mais pessoas. Então o emojizinho já me ajuda. Então vamos começar. Eu vou começar do mais recente pro mais antigo, para deixar o mais incrível pro final. Então eu vou começar com um livro de 2009. E eu peguei outras versões do mesmo livro que eu tenho, que são mais recentes. Então a gente vai começar aqui com O Morro dos Ventos Vivantes. Essa edição foi publicada em 2009. E eu acho ela incrível e até engraçada, porque... tá escrito na capa isso aqui, eu vou ler pra vocês. O livro favorito de Bella e Edward da série Crepúsculo. E eu comprei, obviamente, por causa disso. Pra quem não sabe, o boom do Crepúsculo foi em torno ali de 2008, 2009, que foi quando o filme foi lançado. O livro foi lançado em 2005, mas eu lembro do boom ali em 2008, 2009, e eu lembro de ver as capas do livro Crepúsculo nas livrarias com aquela... A capa é linda, gente. A mão segurando a maçã. E aí eu lembro as minhas colegas comentando na escola que... porque o livro é sobre vampiros. E daí eu olhava aquela capa e falava... É sobre vampiros e essa capa é tão interessante. Deve ser maravilhosa a história, deve ser muito legal. Eu sou a defensora de Crepúsculo aqui neste canal, tá, gente? Apesar de eu já ter enjoado, já ter visto muitos filmes, já ter lido toda a saga, não leria de novo, mas eu sou muito defensora. Quem fala mal de Crepúsculo, banido do canal, brincadeira, mas eu sou defensora de Crepúsculo. Então, eu tinha as edições de Crepúsculo, mas eu passei por uma fase rebelde na adolescência ali, mas um pouco depois da adolescência, que eu me desfiz dos livros de Crepúsculo, e é um dos maiores arrependimentos da minha vida, porque Crepúsculo foi um marco na cultura pop, gente, principalmente na literatura ali juvenil, né, young adult. Eu acho que a gente pode considerar Crepúsculo young adult. E também no gótico, no romance gótico do século XXI, tipo, as referências dela, a Stephenie Meyer é formada em literatura, né, então ela sabia muito bem o que ela estava fazendo. Todas as referências de literatura gótica, romance gótico, que ela faz no livro são muito bem feitas. É um livro gótico muito bem escrito, então eu admiro o Crepúsculo por isso, pelas referências dela, estéticas, de enredo, enfim. Eu tô falando de Crepúsculo porque tem relação, né? O Morro dos Ventos Vivantes é um romance gótico, um dos ícones da literatura gótica ali. Então faz sentido, né? Tá tudo relacionado. E aí eu comprei esse livro, eu nunca li O Morro dos Ventos Vivantes. Vou ler aqui no canal com vocês em algum momento, mas a rinite já tá pegando aqui. Mas então essa é a edição de 2009 que eu comprei. Às vezes eu marco o início quando eu começo, mas não marquei nada, ó, nem toquei no livro. Já tá até meio amarelado aqui.
Então esse é o livro de 2009. Eu peguei 2 versões que eu tenho, que foram publicadas mais recentemente. Por exemplo, esta daqui, que parece ser mais antiga, mas não é. Ela é da Barnes & Noble, eu acho. Ela é linda. E ela é muito confortável de segurar, porque essa capa, ela é dura, mas ela ao mesmo tempo não é. Ela é meio molenga, ó. E ela é meio borrachuda. Essas edições da Barnes & Noble, deixa eu conferir se é Barnes & Noble. Essas edições da Barnes & Noble de clássicos são muito confortáveis de segurar. Essa edição, então, ela... Olha que lindo. Essa edição, então, ela é de 2015. Um pouco depois ali daquela primeira que eu comprei por causa de Crepúsculo. E aí temos essa aqui, que deve ser mais recente ainda. Eu achei linda a capa. Gente, as capas me compram, entendeu? Então, não tem jeito. Ó. Eu posso escolher qual edição ler. Essas 2 são em inglês e aquela ali, a primeira é em português. Deixa eu ver que ano é essa aqui. 2022! Essa edição foi publicada ano passado. Então, de 2009, agora a gente vai para 1993. O nome do livro é O Que Esperar Quando Você Está Esperando. Ele tá bem antiguinho, assim, tá bem cuidado, mas dá pra ver que foi dobrado aqui, então foi lido. Ele é um livro bem famoso entre gestantes, principalmente gestantes ali dos anos 90 ou até 80, deixa eu ver. Anos 80, ó. 84 foi a primeira publicação, depois 88 e 91. O que esperar quando você está esperando? Então ele é cheio de dicas e informações para gestantes. Meu pai deu para minha mãe esse livro. Meu pai é gineco e obstetra. E ele deu de presente para minha mãe. Porque apesar de a minha mãe ter casado com um especialista da área de fazer partos e intimidade feminina ali e ginecologia, não é a mesma coisa que tu lê, né, a informação e se informar lendo. Então ele deu pra minha mãe, tem um bilhete dele aqui da época, 1993, eu nasci em 94. E eles achavam que eu ia ser um menino, então eles inventaram um apelido pra mim. Aí meu pai escreveu aqui pra minha mãe: ao meu amorzinho, para esperar melhor o nosso Timothyzinho. Me chamavam de Timothyzinho, eu era um pequeno Timothy. Aí meu pai assinou e botou a data. E tem um desenho de um pinto, que eu acho que era uma piada interna deles, um pinto literalmente, né, um pintinho. Aí a coisa mais incrível que eu achei é que tem um bilhete do meu pai aqui dentro pra minha mãe, que ela guardou aqui. Como meu pai é ginecologista, né, e obstetra, acho que ele tinha usado esse papel, tem a ver com a área, não sei. Mas enfim, não sei nem se é melhor eu tapar lá. O YouTube vai... Tá escrito: amor, feliz aniversário. Era o aniversário da minha mãe, 27 de dezembro de 93. Ela já tava com quantos meses? Não sei quando que ela engravidou. Mas eu nasci em julho do ano seguinte, então... façam as contas. Feliz aniversário, estou com saudade, amo vocês. Ó, já tava sendo incluída, apesar de ele continuar me chamando de Timothy aqui. Hoje Timothy já tem 4 centímetros. Parabéns. Obrigado por seres tão maravilhosa. Parabéns, te amo. E Calvin. Tá, entendi. Devia ter incluído nesse vídeo. Meus pais, eles liam muito os quadrinhos Calvin e Haroldo. E aí meu pai fazia o desenho do Calvin, o personagem, e escreveu Calvin. Fun fact: a gente tem um cachorro chamado Calvin hoje em dia. Então, esse é um livro para gestantes, bem antigo. Tem até um marcador aqui dentro que não... tem mais uma coisa escrita aqui. Meu Deus, quanta coisa tem dentro desse livro. Nutrição, Eliana Franzoy. Uma indicação de uma Nutri. O que mais tem aqui? Tem isso aqui também, da época que a gente assinava net.
A NET tinha esse logo. E assinava a NET pra assistir canais TV a cabo. Gente, sério. Esse livro tá parado desde os anos 90, cheio de coisas dentro. O que esperar quando você está esperando? Tá. De 1993, vamos para 1986. Estamos chegando cada vez mais longe da atualidade, do presente. O Corpo Fala. Esse livro é bem conhecido. Ele explica sobre linguagem expressão corporal, né? Linguagem silenciosa de comunicação não verbal. Então ele é legal porque ele tem ilustraçõezinhas aqui assim. Peraí, deixa eu achar, abrir uma pra vocês verem. Hoje em dia, tipo, é bem comum se falar de linguagem não verbal. Esse livro ele tem publicações mais recentes. No YouTube tem vários vídeos sobre linguagem não verbal, né? Mas na época não existia YouTube, então as pessoas provavelmente compravam bastante esse livro aqui, porque é um assunto que nos desperta curiosidade. Então esse livro é de 1986. Eu achei curioso que as publicações mais recentes são as mesmas ilustrações. Eles mantiveram as mesmas ilustrações do ilustrador da época. Então é isso, 1986. Agora de 1986 vamos de 1986, então vamos para 1984 e 1988. Esse livro foi lido, dá pra ver. Richard Bach, A Ponte para o Sempre. E o do mesmo autor, Aí eu fui pesquisar sobre esse autor pra entender quem é, porque eu nunca tinha ouvido falar dele. Ele nasceu em 1936 e ele é um escritor de nacionalidade norte-americana. A principal ocupação dele era ser piloto reserva da Força Aérea e praticamente todos os livros dele envolvem voo. Eu não sei se aqueles dois ali envolvem voo, voar em aeronaves. Ah, esse aqui envolve sim, ó, tem um avião aqui atrás. Então esse aqui tem a ver com voo. Esse aqui eu não sei se tem a ver, mas talvez, provavelmente tenha. E é isso que eu descobri sobre ele. Uma diferença aqui pra vocês verem. Esse daqui dá pra ver que foi lido. A pessoa que leu esse livro, que eu não sei se foi a minha tia ou a minha mãe, abria que nem eu faço, abre o livro e, sabe, quebra a espinha, né? Então esse aqui dá pra ver que foi lido e esse aqui dá pra ver que não foi lido. A espinha não está quebrada. Ele tá bem mais conservado, porque ninguém pegou pra ler, né? Do que esse aqui, que tá mais detonadinho. Então, agora de 1984, a gente vai pra 1983 e tem informações legais aqui sobre esse livro. Então aqui em casa, desde sempre, eu vi na estante ali da minha mãe esse livro, Por Amor a Audrey Rose, do Frank De Felitta. Desde criança eu vejo esse livro ali na estante. E aí, só que daí eu fui ler mais sobre, né, pra fazer esse vídeo aqui. Inclusive a capa eu acho bem legal e assustadora. Aí eu fui ler sobre a história e ele é a continuação de um livro. Ele é a continuação de um livro. E aqui em casa não tem o livro 1. Mas vocês sabem que eu fui no sebo. Inclusive foi no dia do meu aniversário. E aí, como eu tava indo no sebo, eu procurei no site do sebo se eles tinham o primeiro volume desse livro aqui, da mesma época. E eles tinham. Então, esse aqui é o primeiro volume, que chama As Duas Vidas de Audrey Rose, que tá bem detonado. Ele foi lido provavelmente mais de uma vez, ou a pessoa jogou ele de cima da escada, porque ele tá muito detonado. E esse aqui também foi lido, mas tá mais conservado. Então, minha família conserva mais os livros do que a família dessa pessoa aqui. Então esse é o primeiro livro e esse é o segundo. As Duas Vidas de Audrey Rose e Por Amor a Audrey Rose. A história é a seguinte. Deixa eu ver se tem aqui o resumo.
um romance sobre reencarnação. Bill e Janice Templeton levam uma vida quase perfeita, um casamento feliz, um magnífico apartamento e uma filha encantadora, Ivy, que adoram. Inesperadamente, um estranho, Elliot Hoover, intromete-se em sua vida, insistindo em que Ivy possui a alma de sua filha Audrey Rose, que morreu num acidente de carro no exato momento em que Ivy nasceu. A princípio, os Templeton consideram as afirmações de Hoover inverossímeis demais para serem levadas em consideração, mas, aos poucos, as evidências começam a ser convincentes demais para serem ignoradas. Tem casos na vida real de reencarnação que é bem incrível, e então eu achei interessante ter o primeiro livro. Aí eu fui atrás do primeiro, que é velho também, e aí aqui em casa tinha o segundo. Esse aqui, deixa eu ver o ano disso aqui. 1975 esse daqui. Então ele é mais antigo. Era pra estar mais depois, mas como a gente tá com esse daqui, que é o original aqui de casa, ele é de 1973. Então meio que levou quase 10 anos pra ser publicado o segundo livro. Aí, não sei se vocês viram, mas o autor se chama Frank De Felitta. E eu tenho um livro da Dark Side do mesmo autor, Frank De Felitta, O Demônio de Gólgota. Até comecei a ler, mas larguei, mas a história tava bem interessante. É eu que largo as coisas às vezes, por conta da... eu sou distraída, uma tendência ao TDAHzinho. Então, larguei o livro, mas eu achei legal a coincidência, porque eu não sabia que o livro que a minha mãe tinha era do Frank De Felitta, da época dela ali, de juventude, anos 70. E aí agora a gente comprou esse aqui da Dark Side, do mesmo autor. Curiosidade, Stephen King já falou mal do Frank De Felitta. E eu, obviamente, fui atrás de comprar um livro dele. Na verdade, não. Eu comprei antes, daí eu vi que o Stephen King falou mal dele, não gosta da escrita dele. E é lógico que é agora mesmo que eu vou ler, pra ver se o Stephen King só tá enchendo o saco ou se realmente a escrita não é tão boa. Do que eu comecei a ler ali tava de boas, né? Mas tem que terminar a leitura pra julgar. Então aí, Frank De Felitta, coincidência, comprei o livro do mesmo autor que minha mãe já tinha há muitos anos, ali em casa. Aí agora a gente tá ficando um pouco mais pesado, tá? Vai ficando estranho a partir de agora. Se preparem. Os gostos aqui da minha família, principalmente da minha mãe, são iguais aos meus, estranhos. Então vai ficando estranho. Gente, esse livro aqui chama 666, O Limiar do Inferno. Vocês não têm ideia do medo que eu tenho desse livro desde criança. Eu via ele na estante, ele ficava assim na estante, né? Só aquele 666 ali, toda a crença em torno do... né, da figura do demônio, do diabo, sempre foi muito falada na cultura pop e também dentro de casa. A maioria das famílias, acho que ensinam pros filhos que quem é o diabo, né? Então, tipo, eu tinha muito medo, muito medo, muito medo. Até peguei faz uns anos eu peguei esse livro pra começar a ler, porque eu falei, vamos ver se ele é tão assustador assim, né? Mas eu não continuei lendo. Mas a minha mãe disse que leu e ela lembra que foi bem assustador, mas eu não terminei de ler. Então ele é do Jay Anson, 666, O Limiar do Inferno. Ele tá bem conservado, capa dura. Eu acho que é mais fácil de ficar conservado, né? Ó, ele tá óbvio com as... tem uma corretivo aqui. Ele tem as manchas do papel velho. E ele é, então, de 1981. Vai ficar mais estranho, calma. Esse aqui, o meu pai ganhou. De pacientes. Tem até um panfleto bíblico. Gente, olha como eram os panfletos bíblicos de antigamente. Tem passagens da Bíblia aqui dentro. Enfim, achei bonito. Tava aqui dentro. Voltar do Amanhã. Meu pai ganhou, acho que da família de uma paciente. Provavelmente deve ter feito o parto do bebê dela. E eles deram de presente pro meu pai. Tá aqui a dedicatória. Meu pai nunca leu.
Ele fala de... Um psiquiatra descreve aqui sua própria experiência no outro lado da morte. Então, o livro é de morrer, e aí eu imagino que seja morrer, ver como é que é lá do outro lado e voltar à vida, né? E eu acho que ele é baseado em fatos reais. Também, eu leria esse livro. Leria. Deixa eu só ver se é ficção ou é... Ai, não vou conseguir ver aqui pra vocês agora, mas... Ficção ou baseado em fatos reais, eu leria esse livro. Esse assunto eu acho interessante. Eu achei a capa legal, gente, aqui. Não sei se vocês conseguem ver, mas aqui tem tipo uma casa num campo. Eu achei a capa legal, assim. Gente, os designs antigos dos livros eu acho bem legais. Bem bonitos. Eu gostaria muito que existisse o mesmo senso que se tinha, assim, estético. Hoje em dia tem cada livro feio. Eu acho difícil encontrar livros feios, sério. Acho difícil encontrar livros feios no século passado. Não sei o que aconteceu com design, com projetos gráficos no meio de publicação física de livros. Eu não sei o que aconteceu, mas tem coisas muito feias hoje em dia. E todos os livros que eu mostrei pra vocês até agora não são feias as capas. Tá, essa aqui agora ficou mais estranha ainda, calma. A capa não é uma capa, tá? Mas não interessa, porque o assunto é legal. Projeto Livro Azul. Que eu saiba, minha mãe comprou esse livro usado na internet porque ela queria ter. E aí, eu acho que foi até na Amazon que ela comprou. Então esse livro, teoricamente, não é da família, né? É antigo, da época da família, mas ele é antigo. Fala sobre Projeto Livro Azul, que é case de OVNI, né? Ultra secreto OVNI, finalmente revelado. Então, provavelmente são artigos e reportagens ali sobre esse projeto. Após 30 anos de sigilo, os relatórios da Força Aérea dos Estados Unidos são revelados devido à investigação oficial do governo americano. Livro que inspirou o filme Encontros Imediatos do Terceiro Grau. Vocês já viram esse filme? Eu vou ler esse livro. Esse filme é muito assustador, gente. É muito agonizante, e é muito horrível, é muito triste, é muito tudo. Tem até um marcador aqui, não sei se fui eu, acho que foi minha mãe que começou a ler. Então esse livro aqui, ele é 1976. OVNIs. Sobre OVNIs e a minha família. Preciso explicar que há uma relação profunda. Por quê? A minha mãe, segundo ela viu um OVNI uma vez. Ela não sabia nada sobre né, esse campo de vida extraterrestre e avistamentos. Ela não sabia nada. Ela lembra que a gente estava voltando da praia de carro e a gente tinha brigado, toda a família. E aí ela viu, ela estava sentada na frente com meu pai e eu atrás. E ela viu no céu um OVNI, que é aquela forma de prato, né? No céu, e ela viu e ela não falou pra ninguém, porque ela estava braba com todo mundo. E eu acho que ela também ficou um pouco em choque. E após isso, ela foi pesquisar sobre o que poderia ser aquele formato estranho no céu. E aí ela descobriu sobre os OVNIs e sobre a revista UFO, que ela é uma revista muito famosa sobre o assunto, né, extraterrestres. Então minha mãe começou a colecionar a revista UFO. Eu vou mostrar pra vocês em outro vídeo, porque é uma coleção muito grande. Assim, pilhas e pilhas de revista UFO que ela comprou nos últimos... Eu vou dizer pra vocês 20 anos. Porque eu era criança e eu tenho 29, então... provavelmente até 20 e poucos anos a minha mãe faz. Que compra as edições da revista UFO. Tem até um episódio engraçado. Gente, a minha mãe tem gostos estranhos e eu também tenho. Passou pra mim, mas só que lidar com isso na adolescência na pré-adolescência é um pouco engraçado. Lembro que teve uma vez que veio, tipo, eu tinha um grupo de amigos, tinha muitos meninos no grupo de amigos, né? E aí todos vieram aqui em casa. E aí, a gente tava até aqui no quarto do lado, que é onde eu durmo hoje em dia, mas na época era um escritório. Hoje em dia é aqui o escritório, né? Eu dormi aqui. E aí tava toda a coleção da minha mãe de revistas UFO ali, sabe? E aí
um deles pegou, assim, uma das revistas e falou, o que é isso? E aí eu morrendo de vergonha, tipo, como é que eu vou explicar pra eles? Eu criança, tá, gente? Eu tinha uns 12 anos e todo mundo ali tinha 12. E eu, como é que eu vou explicar pra eles que a minha mãe é fã de extraterrestres e do assunto, e ela viu um disco voador? E aí eu fiquei tipo, não, deixa pra lá, é uma coisa da minha mãe. E aí eles ficaram meio rindo assim. E aí eu fiquei meio com vergonha assim, tipo, como é que eu vou explicar, sabe? Vão achar minha família estranha. E realmente, minha família é estranha, gostos estranhos. Eu também, hoje em dia, é igual. Mas quando a gente tem 12 anos, né, explicar pros amigos do colégio. Então, é isso. Tem esse lado da minha família com um profundo interesse em extraterrestres. Tá. Então não precisa nem dizer que acreditamos em extraterrestres. Próximo livro, então. Continua na vibe estranha. Dicionário dos Sonhos. Desta pessoa famosa, Zolar. Eu acho que é um astrólogo. Astrólogo famoso. Esse dicionário aqui é de 1963. Ele tá bem conservado. Ele é antigo, o livro. Olha aqui o estado da primeira página. Sobre esse livro aqui. Entrou um pó no meu olho. Sobre esse livro aqui. Desde criança, e quando eu tinha algum sonho, eu vinha consultar esse livro na estante. É um hábito que eu sempre tive. Eu via minha mãe fazendo e eu imitava. Aí eu ia lá, sonhava com alguma coisa. Por exemplo, vou inventar um tema que eu sonhei recentemente. Não gosto hoje em dia de olhar, porque às vezes é umas coisas ruins e eu não quero saber. Mas na época, quando eu era criança, eu adorava olhar. Deixa eu pensar uma coisa que eu sonhei esses dias. Eu sonho com frequência com ondas grandes, ondas muito altas, assim, na beira da praia. E eu tendo que fugir, eu sonho com tsunami bastante também. Só que eu acho que tem alguma coisa a ver com o inconsciente, tem a ver com o inconsciente os nossos sonhos, mas também tem a ver com os nossos interesses e coisas que a gente assiste antes de dormir. Eu assisto bastante coisa de tubarão e onda e coisa de mar, que eu gosto do assunto. Tenho muito medo do mar, inclusive. Mas eu sonho bastante com ondas grandes. Vamos ver. Vamos procurar ondas aqui. Hoje em dia é só botar no Google o que significa sonhar com ondas, que dá pra encontrar, mas vamos procurar aqui, porque é legal. Ondas. Sua vida corre perigo. Por isso, gente, eu falei pra vocês, parece que tudo que a tua pesquisa é ruim. Ondas que fazem virar um barco. Não. Será tapeado por amigos. Não é isso. Ondas que quebram nas rochas. Infelicidade. Não. Ondas que quebram na proa de um navio. Abundância. Podia ser esse, mas não foi. Ondas que chegam a uma praia. Esse é o meu sonho. Nascimento de um filho. Não tem como. Mas então é isso que significa ondas quebrando ali na beira da praia. Nascimento de um filho. Esse aí é o livro de 1963, Dicionário de Sonhos. Muito comum consultar. Ele, ali na minha infância, anos 90, anos 2000, início de 2000. Agora, gente, é o livro mais antigo que eu achei aqui em casa. E ele tá bem deteriorado mesmo, porque ele é antigo. De 1954, que é a Bíblia Sagrada da minha bisavó. E tem a assinatura da minha bisavó. Pra vocês terem ideia, eu nem cheguei a conhecer ela. Acho que ela morreu antes de eu nascer, ou deve ter morrido quando eu era bebê. Eu não conheci ela. Falam que eu sou muito parecida com ela, eu acredito. Que ela reclamava de tudo, eu também reclamo de tudo. Principalmente comida. Tô sempre reclamando das comidas. E ela também reclamava das comidas. Tipo, a comida pode estar muito boa. E eu tô sempre assim, tá bom. Tá boa a comida? Peguei dela isso, eu acho. Enfim, gente. Bíblia Sagrada, de 1954. Ela é preta, normal, mas bem antiga, bem... Essa aqui tem que cuidar. Você vai ter que estar usando luva pra encostar aqui. Olha aqui a capa. Tá rasgada e aqui tem a assinatura dela com a letra dela. O nome dela era Francisca Argento Tavares. Ela nasceu em Portugal e ela imigrou com o meu bisavô. Eu não peguei nenhum desses sobrenomes, mas... Então...
essa Bíblia era dela. E ficou com a minha mãe. Né? Bisavó, no caso, é a avó da minha mãe. As páginas são finas, então, como qualquer Bíblia, então tem que tomar muito cuidado. Eu tenho uma Bíblia que eu comprei atualmente. Esqueci que eu posso comparar as duas. Pera aí, gente. Tinha uma aranha ali. É livro antigo e tem essa também, né? Pera aí, gente, vou mostrar pra vocês a Bíblia que eu tenho. Ótimo pra minha rinite, a Bíblia é cheia de pó. Tava na minha estante lá em cima. Essa estante aqui, é uma estante aqui em cima aí, é lá pra cima do teto. E eu comprei essa Bíblia recentemente até. Ela é preta também, ó. As páginas ainda estão brancas, porque ela não é tão velha assim. Ela é molinha, ela é boa de segurar. Deixa eu ver de que ano que ela é. Holy Bible. É em inglês. A Bíblia em inglês. Peraí, deixa eu mostrar pra vocês. The Holy Bible. Deixa eu ver só do ano que foi publicada. 2008. Então, essa Bíblia é de 2008. Ela é mais velha que o livro O Morro dos Ventos Uivantes. Eu comprei a Bíblia porque eu acho que a Bíblia, independente das crenças de cada pessoa, a Bíblia é uma obra literária extensa. E eu acho que a obra literária mais conhecida no mundo inteiro. E a obra literária que inspirou outras obras literárias, né? E eu já considerei ler a Bíblia do início ao fim, até pra entender quando as referências são feitas. Porque apesar de eu não ser... Eu sou batizada, mas eu nunca frequentei a igreja nem nada, então não poderia dizer que sou de alguma religião cristã. Eu acredito em Deus, mas eu não sou tipo... Você é católica? Acho que não, porque eu nunca fiz parte desse meio. Então, eu sou batizada. Então, sou cristã. E acho que a religião que eu mais me alinho... tem várias que eu até leio mais sobre. Para questões de desenvolvimento espiritual. Então, eu li budismo, leio sobre... Quer dizer, preciso voltar a ler. Teve fases da minha vida que eu li mais. E também li bruxaria Wicca. Então, essas duas religiões ali eu leio mais, que eu me identifico mais, assim. Mas budismo, principalmente, as crenças ali combinam mais comigo. Mas gosto muito de religiões. Fiz uma cadeira de teologia quando eu estudei literatura nos Estados Unidos. Era obrigatório. Na universidade que eu fiz, ela era uma universidade católica, então era obrigatório ter aula de teologia, e eu fiz. Foi uma aula muito legal, inclusive foi a primeira vez que eu aprendi sobre budismo. Foi nessa aula de teologia. A gente aprende as principais religiões ali do mundo: islamismo, judaísmo, cristianismo, e aí vai e budismo entre essas outras religiões, mas as três principais relacionadas à crença em Deus, né? Que é então cristianismo, islamismo e judaísmo. Tem o mesmo Deus em comum. Foi isso que eu aprendi na aula de teologia. Então, era uma aula difícil, gente. Sério, as provas eram bem difíceis. E a professora era uma freira ali da escola. Ela era muito braba. E então, eu tinha um pouco de medo dela, era meio grossa. E ela me deu uma nota muito baixa numa prova uma vez. E eu fiquei... Tô na universidade, sabe? Eu tô passando por isso, sabe? Sendo maltratada por uma freira aqui na universidade, tirando C. Porque lá lá em letras, né? Eu tirei tipo um C-, que é ruim. Seria, sei lá, em números assim, seria um 6 e pouco, 7. Que pra mim é até péssimo. Eu sou nerd quando se trata de notas e estudos. Então, tipo, eu tirei um C-, eu fiquei, cara, naquele C-, eu fiquei, não, isso não está acontecendo. E era meu primeiro semestre ainda na universidade. Tipo, não... Eu sou estudiosa, eu tava me esforçando, mas era uma matéria difícil. Enfim, era a única matéria que eu fui mal, assim. Eu já tinha tirado Bs, assim, outras matérias, mas matérias de literatura em inglês ali eu ia muito bem. Mas aí, tipo, filosofia também. Gente, sério,
As aulas de filosofia na universidade eram muito difíceis, muito sério. Eu sofri nas aulas de filosofia. E é um assunto muito legal, mas é muito difícil. Eu acho muito difícil filosofia porque tu tinha que decorar todos os teorias de cada filósofo. Eu tinha que decorar, não tinha consulta, nada. Tinha que decorar em inglês, sabe? Já não é minha língua. Eu tinha que decorar em inglês a teoria de cada filósofo. E aí na prova ia cair, tinha que explicar, tipo, tinha uma espação pra fazer um textão explicando a teoria. Não precisa nem falar que foi uma aula muito difícil também. Então, filosofia e teologia em inglês é muito difícil. Foi isso, gente. Esses foram os livros mais antigos aqui de casa. Foi uma pilha aqui. Eu acabei de olhar na minha estante que tem livros ali de 2008, 2007. Tinha um ali de 2004. Só que, apesar de ele ter sido publicado ali no ano que faz muito tempo, eu lembro que eu não comprei ele em 2004. Eu lembro que eu comprei ele quase 10 anos depois, então eu não quis colocar aqui no vídeo, porque daí não sei. Porque como é meu e eu sei quando que eu comprei, não tem por que colocar aqui no vídeo. Então eu queria mostrar livros que eu lembro que eu comprei naquele ano, que só tem um meu, né? Mas que eu comprei naquele ano, que ele é antigo daquele ano, e que tem uma história que seja interessante pra vocês ouvirem. Aí os outros que são da minha tia, minha mãe e meu pai, com certeza foi do ano ali que foi publicado. E foi isso, gente. Esse vídeo eu acho que ficou mais longo do que eu esperava. Mas é um vídeo divertido, é um pouco diferente das resenhas que eu faço aqui no canal. E se vocês quiserem que eu leia os livros do Frank De Felitta, pra gente ver se o Stephen King foi peitar ele e tinha razão, ele não escreve muito bem. Ou aquele livro assustador ali do 666, O Limiar do Inferno. Tem o livro do Projeto Livro Azul também. Se vocês quiserem que eu leia o livro e fale um pouco sobre. E aí eu recomendo vocês assistirem o filme, né? Encontros Imediatos de Terceiro Grau, acho que chama. Encontros Imediatos de Terceiro Grau, assistam com cautela. É um filme bem assustador. Pode causar sonhos. Eu já tive muitos pesadelos em relação a abdução alienígena, entendeu? É um assunto que, principalmente mais na infância ali, era bem falado aqui em casa, por causa que a minha mãe viu, né? Então, tipo, eu tenho medo, mas ao mesmo tempo eu acho fascinante. Então, já de falar aqui, já fiquei meio... Que eu realmente acredito, gente. Não tem como... Eu tenho várias teorias na minha cabeça, assim, mas... Eu acredito, então... Tenho um pouco de medo. Sério, morro de medo de ser abduzida. Meu Deus do céu. Enfim, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo diferentão. Espero que tenha inspirado vocês a catar aí na casa de vocês livros antigos. Espero que tenha inspirado vocês a preservar os livros de vocês. Olha a diferença de um livro bem preservado e um livro mal preservado. Não querendo, assim, jogar shade na pessoa que cuidou desse livro, mas já jogando. Pelo amor de Deus, né? Enfim. É um livro... Esse livro tem quantos anos? 80, 90, 2000, 2010, 2020... Ele tem 50 anos. Esse livro tem 50 anos, então tá. Não vou julgar tanto assim. Mas, ó, a diferença. Ok, tem 10 anos de diferença aqui. Mas tá bem cuidado esse daqui. Comparado com esse. Então, cuidem dos livros físicos de vocês. Pra quando vocês forem vender no sebo, a pessoa que comprar... Não ficar estressada do livro se despedaçar na mão. Então, é isso aí. Próximo vídeo vai ser resenha do livro que eu tô terminando pra aqui pro canal de ler. E vai ser uma resenha muito legal, porque é uma continuação de outro livro que eu já fiz aqui pro canal. E o assunto é terror e suspense, mistério, sobrenatural. E é um livro que tá me dando muito medo de ler, sério, muito medo. Eu não esperava que ia dar tanto medo. E eu deixo pra ler de madrugada de propósito, pra dar medo. Então, vejo vocês, então, no próximo vídeo de resenha. Tchau, gente.